Não é, assim, é coisa, não é atacante, mas é juridiquês. Pode ser? Vamos ler? Vamos ler a matéria aqui, vamos ler a petição. Primeiro deixa eu dar moral pro Tutinha, porque é o Tutinha que soltou essa aqui, calma aí. Não, tem que dar moral pro Tutinha. Tutinha terceirizou a responsabilidade. Tá aqui, ó. Tutinha mandou essa aqui. Justiça manda partes se manifestarem sobre DIP emergencial do Vasco. Hoje, 17/8, a juíza Simone Gastese determinou que os interessados se manifestem sobre o DIP. É aquele valor de 150 milhões. Lembra dos 150 milhões? 150 milhões o Vasco tem que se manifestar. O Vasco não. Todo mundo tem que se manifestar. Watch Dog, Gatekeeper, ninguém desses joga de 10, tá? Gatekeeper, Ministério Público, AJ, Comitê dos Credores, Jesus amado. Então, assim, mais um empréstimo. Darlan, seja bem-vindo. Quem mais está aqui? O Guilherme Soares presente aqui. Foi meu aniversário ontem. Meu Deus do céu. Guilherme, fica o aprendizado. Não chamem amigos para assistir jogo do Vasco, especialmente amigos que não sejam vascaínos, Guilherme. Fica o aprendizado. Parabéns, meu querido. Felicidade, saúde, sucesso. O Alexandre Bochard, estamos ferrados, precisamos urgentemente de atacantes. Será que vamos conseguir? Vamos. Antônio Filho, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, olha só. Essa é a primeira decisão da doutora Simone Gastese. Essa vocês já sabiam, né? Essa a gente já tinha discutido aqui. O Vasco foi na justiça, pediu 150 milhões. E aí é o seguinte, gente. Aí é o seguinte. Se o Vasco não obter esse empréstimo DIP, eu tô falando da petição do Vasco que eu vou botar na tela aqui. Se o Vasco não conseguir o empréstimo DIP até dia 20, foi o Vasco que falou. Se o Vasco não conseguir o empréstimo DIP até dia 20 é quinta-feira, o dia do jogo do Olímpia. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Maria Fernanda, querida, seja bem-vinda. Acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro. Tá entendendo? Até dia 20, se não bater o empréstimo, o financiamento DIP, acabou. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Então, isso é uma parada importante. E eu vou botar na tela aqui, porque eu marquei isso aqui. Para quem quer saber de contratação. Essa é a petição do Vasco, tá? É a petição do Vasco quando pediu o empréstimo de 150 milhões. Vou ler para vocês. É um trecho da petição. Wesley, seja bem-vindo. Matheus Lima, cadê esse dinheiro? Tá aí. Alan, seja bem-vindo. Gol do Aubameyang. Ai, meu Deus. O pessoal lembrando do gol do Hugo Moura. Parece que o Hugo Moura começou a fazer gol para zaralho no mundo árabe. Vou ler para vocês. Não fosse suficiente no plano esportivo, a urgência também é concreta. É isso? Concreta que ele usa? Vamos ver. Deixa eu... Concreto. A segunda janela de transferências de 2022 se encerrará em 11 de setembro e eventuais operações ainda dependerão de negociação, formalização de respectivos instrumentos e registro de atletas. Ele está falando isso de contratação. Ele está falando de contratação. Tá? Isso é contratação. Registro, negociação, formalização dos instrumentos é contrato. A demora na disponibilização de recursos ou empréstimo reduzirá progressivamente as alternativas disponíveis e poderá retirar parte substancial da utilidade econômica do financiamento. Então, o que o Vasco está dizendo? Eu preciso ter liquidez da SAF e encerramento da janela de transferência. Então, esses 150 milhões vão ajudar a comprar jogadores, tá? Vão ajudar, o que eu espero, né? Eu espero. Vão ajudar a comprar jogadores. Então, antes que você
ache que não, vamos ter isso. Vamos ter novos jogadores. Agora, vai dar tempo? Vai dar tempo? Aí é outra história. Outra história. Então, assim, pelo menos isso. Danilo, esses 150 milhões, a galera tá falando, o dinheiro vai ser para comprar o John Mercado. 60 milhões é o John Mercado. Mas a gente não paga 60 milhões à vista, né? Tem esse ponto. A gente não paga 60 milhões à vista pro mercado. Esse é o ponto positivo da história. Tá bom? Vamos pensar positivo aqui nessa história maluca. Vai gastar quanto no mercado? Aí tem que estar 2 milhões de dólares, 3 milhões, mas não vai dar o dinheiro todo. Menos mal. Mas é o que eu tô pensando nisso. Vai ter... a gente vai pensar nos 150 milhões, né, de reais, que não vão ser todos usados para contratação, mas alguma parte vai ser usada para janela, tá? Então esse é o ponto importante. Agora, vamos à segunda informação. E aí essa segunda informação saiu também agora. Vasco abre canal formal para comunicar compra e venda de atletas. O Vasco protocolou uma petição para centralizar a comunicação prévia ao judiciário das operações de relevância econômica. O canal terá sigilo nível 3 de seguro, de confidencialidade, segredo de justiça, para a gente não ter acesso ao nome dos atletas, tá bom? Para não ter acesso ao nome dos atletas. Então o Vasco criou esse canal visando informar para contratar novos jogadores. Isso é, quem vai ter acesso a esse processo, a esse requerimento, são apenas as partes do processo, junto com o watchdog, a juíza, o gatekeeper, essa galera aí. Então o Vasco abriu ou pediu a instauração de incidente processual para informar como é que está funcionando a operação dos atletas. Por isso que eu estou aqui na expectativa, né, no desejo de que isso seja o pontapé para a gente trazer novos jogadores, né? Para trazer novos jogadores. E que a gente tenha sucesso em trazer novos jogadores. Então isso é um ponto positivo, gente. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Vasco vai trazer, pegar o dinheiro, parte desse dinheiro, usar para contratar jogadores e essa comunicação com a justiça para dizer, olha, estamos contratando um jogador. Qual é o limite? Essa operação é para informar, não é para pedir anuência da justiça. É para informar atletas que valham acima de 5,9 milhões de reais. Atletas que valem acima de 5,9 milhões de reais. Então, atletas que sejam inferiores a esse valor, o Vasco não vai informar. Por quê, Danilo? Por causa da decisão da justiça, vocês lembram? Né? A justiça determinou, fixou o valor mínimo para prévia comunicação. Vocês vão lembrar disso. Então, assim, o Vasco pode fazer esse tipo de movimentação no mercado. Assim eu torço, né? Se isso é um sinal, sinais, fortes sinais, para trazerem novos jogadores. Vou botar aqui na tela, ó, a petição do Vasco. Em cumprimento dessa determinação, a Vossa Excelência, no evento tal, fixou o valor mínimo de 5.900.000 reais para fins de prévia comunicação acerca de negociação de atleta, consignando expressamente que a providência era adotada em cumprimento da decisão liminar, né? Então, o Vasco, cumprindo essa decisão, abriu um canal de processual para comunicar os jogadores que ele está, vamos dizer, pretendendo contratar. Tomara que seja uma coisa boa, mas aí vem o Rainer aqui, ó, aí é melhor a juíza barrar. Calma, Rainer, calma, pelo amor de Deus, calma.
Pior que pai do dinheiro vai ser o John Mercado. Ai, meu Deus do céu. Não, eu tô torcendo pra vir um atacante. Pelo menos o Alexander vai pro Santos, né? O Alexander, ó, o bichado do Alexander vai pro Santos por 5 milhões de euros. Eu sou a favor de colocar o Watch Dog no lugar do Pedrinho. Meu Deus do céu. Danda, essa juíza é a mesma que aprova o leilão? É a mesma, Carlos. É a Simone Gastese, é a mesma. Inclusive, essa semana... Ah, Danilo, é cortina de fumaça. Eu entendo vocês estarem putos, eu tô puto também, tá? Mas a gente sabe que a doutora Simone Gastese, ela tá para decidir a canetada para abrir o processo de UPI, né? Isso é verdade, isso não é caô, isso não é mentira. Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa destacar, porque ao menos essa semana existe a real possibilidade dela dar essa canetada. Danilo, mas isso significa que vai brotar dinheiro no Vasco na hora? Não. Não é isso, tá? Não é isso. Não é que vai brotar dinheiro no Vasco. Só tô falando que é um processo de abertura do leilão e isso vai ajudar. Isso começa um passo a passo. Mas assim, isso não significa que a grana vai entrar, que o Lamarck é dono do Vasco. Nada disso. Eu acho que a gente tem que começar a questionar como é que esse valor vai ser gasto. Como é que esse empréstimo vai ser gasto. Por exemplo, vocês estão dizendo, vai gastar quanto? Vai gastar em quem? Eu tenho a sensação que a crítica, nesse momento, na minha opinião, é para entender quem é que vai gastar esse dinheiro. Vocês vão lembrar que quando o Paulo Brax assume em 2022, ele não assume automaticamente. O Paulo Brax, ele vai aos poucos no ano de 2022, né? E o Vasco, nesse momento, o Crefilho, não botou ninguém. Não tem nenhum cara representante do Crefilho. Danilo, vazou, né? Vazou, apareceu o nome do cara. Até agora a gente não tem nenhuma informação. Então, assim, quem tá na mão, qualquer grana que o Vasco consiga, tá na mão de Felipe, Pedrinho, Admar, Kleuber, né? Então, assim, esse é um contexto que vale a pena destacar. Porque a gente não tem informação. Não temos informação. Não temos informação, tá? Não temos. Paulo Brax chegou em 2022 para o mandado da 777. Ah, mas era, né? Era isso. E vamos lembrar que a diretoria tem um histórico de contratar jogadores para lá de duvidosos, né? Infelizmente.